Boa noite, boa tarde, bom dia, meus queridos amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro de estudo e reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no podcast Sopro de Luz, Inspirando Almas. Hoje, vamos explorar um dos ensinamentos mais profundos e desafiadores trazidos por Jesus. Aquele que se eleva será rebaixado. Essa máxima nos convida a olhar para dentro de nós e refletir sobre a verdadeira grandeza espiritual, que não está na exaltação do próprio ego, mas sim na humildade e no serviço ao próximo. Vivemos em um mundo onde o orgulho muitas vezes se disfarça de sucesso e conquista, onde a busca pelo reconhecimento e pela superioridade pode nos afastar dos verdadeiros valores espirituais. No entanto, Jesus nos orienta que a elevação verdadeira não vem da vanglória ou da ostentação, mas sim da simplicidade e da renúncia e do amor ao próximo. Como podemos identificar os sinais do orgulho em nós mesmos? Isso é uma pergunta que deveríamos nos fazer todos os dias. De que forma podemos desenvolver a verdadeira humildade sem cair na submissão ou em nossas desculpa, sem cair na submissão ou na falsa modéstia? Como esse ensinamento se aplica ao nosso dia a dia, seja em nossas relações familiares, profissionais ou sociais? Como? Essas e outras questões serão abordadas ao longo do nosso estudo de hoje. Então, prepare-se para esta reflexão profunda e participe conosco. Antes de começarmos, gostaria de convidar você a deixar seu comentário, fazer perguntas e compartilhar suas reflexões sobre esse tema tão importante. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Assim, você fica por dentro de todos os nossos próximos conteúdos. Além do que, isto vai nos ajudar a levar estas e outras mensagens ao maior número de pessoas possíveis que estejam interessados neste tipo de conteúdo. Vamos juntos nesta jornada de luz e aprendizado. Oh, eu ia esquecendo. Este programa, ele é em português, mas caso haja alguém da língua alemã, por favor, se identifique que faremos uma tradução simultânea. Ich möchte betonen, dass das Programm in portugiesische Sprachen abgehalten wird. Aber sollte es jemand geben, der Deutsch spricht, weisen Sie sich bitte aus und wir werden einen simultânea Übersetzung vornehmen. E hoje nós temos como uma convidada mais que especial, é a nossa querida Aster Matos, uma soteropolitana linda, agradável, cheia de conhecimentos, ela é palestrante espírita, é uma trabalhadora assídua e cônscia da Casa do Caminho em Salvador, da nossa querida Bahia. Seja bem-vinda, querida Aster. Obrigada, Sheila. Uma alegria estar novamente com o grupo Sopro de Luz, inspirando almas e estudando o Espiritismo, né? Eu admiro muito o trabalho de vocês, que há mais de 10 anos estuda, divulga e vive o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ajuda as pessoas de forma integral, como já dizia a Joana, né? Cuidando do corpo, da alma, do espírito com essas instruções de divulgação do Espiritismo. Então, eu me sinto muito honrada e feliz de voltar à casa de vocês e estou sempre aberta aos convites de estarmos juntos nessa jornada de autoconhecimento. Prazer todo nosso ter você aqui com a gente, querida Aster. Sabe,
É tão lindo ver pessoas jovens como você estar aqui aprendendo, estudando e já sendo esse as que você é. Então, bem-vindo ao nosso programa, do mesmo jeito que a gente continua dando as boas-vindas a todos aqueles que já estão nos escutando, aqueles que ainda vão nos ouvir e aqueles que vão entrar daqui a pouquinho. E agora a gente vai começar de verdade esse programa pedindo para nossa querida Aster fazer para a gente uma leitura edificante para dar para a gente o pontapé inicial neste momento de elevação e aprendizado. Do livro Ponte Interior, de Valdemir Barbosa. A vida é uma luta constante. Desistir da batalha só porque ela se mostra difícil é o mesmo que desistir de viver. Continue. Não pense em parar. Aproveite esse momento, porque amanhã você não saberá se terá a mesma oportunidade de agora. Então, não jogue fora. Aplique ao seu tempo o melhor que dispõe agora. Não deixe para depois, porque depois pode ser tarde demais. Agarre com todo o amor e vontade a ocasião que você tem de conseguir o que mais deseja. Vacilar agora pode ser pôr em risco a oportunidade que a vida está lhe dando. O que é uma A grande mensagem de hoje. realidade, né? A gente trabalha aqui, a gente faz um trabalho com pessoas nos últimos 15 dias de vida e a gente tem essa situação constante na nossa frente. Então a gente vê como é uma realidade. Quantas pessoas você nunca vai ver alguém nos últimos momentos pedindo para ver a conta bancária, o WhatsApp, o que está acontecendo no Instagram. Você nunca vai ver alguém querendo ver o Facebook. O que você vê são pessoas querendo ver aqueles que eles há anos não falam, querendo conversar com filhos que não têm mais contato. Então, é muito pertinente essa sua leitura, porque a gente está aqui agora, mas a gente não sabe se daqui a 5 minutos a gente ainda está aqui ou se a gente já voltou à pátria espiritual. Porque, como disse o Haroldo Dutra numa palestra que eu ouvi dele, todos nós temos o mesmo tempo, 24 horas por dia. Somente 2 vezes a gente não vai ter esse mesmo tempo. É o dia que a gente nasce e o dia que a gente volta à pátria espiritual. Nesses 2 dias, nós não teremos 24 horas. Então, vamos aproveitar enquanto a gente ainda tem estas 24 horas. Gratidão por essa leitura tão pertinente. Sou e agora. Como diz Emmanuel, né? Hã? Aproveite os minutos, né? Como nos disse Emmanuel, aproveite os minutos, porque Chico perguntou a ele, Emmanuel, como é que faz para você conhecer tanto das escrituras, né? Como que você conhece tanto? Até Chico se impressionou com o quanto de conhecimento Emmanuel tinha. E Emmanuel disse para ele, Chico, eu aproveito os minutos do dia, né? É isso. Exatamente, os minutos, os segundos. As pessoas dizem assim: ah, mas eu só passo uns minutinhos no Facebook. Só que de minutinho em minutinho, quando você vê, você passou 3 horas do teu dia, que você perdeu. Porque a gente acha que, eu passei meu tempo. Não, você não passou seu tempo, você perdeu seu tempo. Porque a gente, desde que nasceu, a gente está numa contagem regressiva para a hora de voltar à pátria espiritual. Então, como é que eu vou perder tempo com alguma coisa? Como é que eu vou passar meu tempo? Gente, o tempo passa, quer a gente queira, quer não. A questão é como eu vou utilizar de forma boa, como o Emmanuel disse, o meu tempo. Usar minuto a minuto. Porque se eu passo 5 minutos, eu tenho 5 minutos, em vez de eu estar no Instagram ou no Facebook, por que que eu não estou lendo uma mensagem edificante? 5 minutos dá para me ler uma mensagem do Fonte Viva. E muito bem lida, lida e refletida. Então, por que que eu não Internalizada. faço isso? Não é? E se a gente usa cada 5 minutos, quando a gente der conta, a gente fez 3, 4, 5 horas por dia de leitura edificante. Então vamos pensar nisso, né? E agora a gente já está completamente no clima, mas a gente não fez ainda a nossa oração inicial, né? Eu sempre gosto de abrir o programa com uma oraçãozinha. Então vamos fazer essa oração agora.
Vou fazer ela para a gente e a Aster, eu vou pedir para ela fazer depois a final. Tá bom. Senhor Jesus, Deus de amor, Deus de paz, Deus da vida, eu te agradeço, Senhor, a vida. Eu te agradeço, Senhor, a oportunidade de estar aqui com essa pessoa incrível, fazendo, Senhor, este momento de reflexão. Eu te agradeço, Senhor, por cada um que vai estar conosco, ouvindo este momento, ouvindo essa reflexão. Eu peço a inspiração da espiritualidade amiga para que nós possamos ter a inspiração daquilo que as pessoas necessitam ouvir e saber sobre esse tema. Te pedimos, agracia-nos com a vossa luz, para que possamos ser neste momento luz aonde nós estamos. Te pedimos tudo isso em nome do teu Filho, nosso irmão maior, Jesus. Abençoa a nossa querida Esther, para que ela tenha as palavras certas para trazer para a gente nesta noite. Gratidão, meu Senhor Deus. Que assim seja, agora e sempre. Amém. E assim seja, e assim será. Então eu convido vocês a ouvir agora a nossa querida Aster. Amigos, hoje o nosso tema é, como sempre, muito inspirador e transformador, porque essa é a mensagem do Espiritismo, no final das contas, é uma mensagem de transformação, mas principalmente de autotransformação, de que aquele esforço íntimo é um esforço interno que vem da nossa vontade, né? Como dizia Leon Denis, somos nós que colocamos a nossa vontade à mesa e nos utilizamos das ferramentas que nós escolhemos para usar nos nossos caminhos, né? Então, somos nós que abrimos as oportunidades da nossa vida para o autoconhecimento, para a transformação, para a reforma íntima, a partir do esforço que a gente decide fazer, né? A mensagem de hoje está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo 7 tem como título Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem seriam esses pobres de espírito, né? Senão nós mesmos, enquanto estamos diante da evolução, caminhando ainda e tropeçando nas nossas próprias imperfeições. Então, somos nós, esses pobres de espírito, que muitas vezes tropeçamos em nossas imperfeições, mas ah, estamos focados e comprometidos com a nossa reforma íntima. Então, com aquelas características que o Evangelho trouxe como sendo do homem de bem, né? Então, se nós estamos em busca disso, nós já somos os verdadeiros espíritas, né? E assim é o que também está escrito nos nossos livros. Como se reconhece um verdadeiro espírito? Um verdadeiro espírita é aquele que está comprometido com a sua evolução. Não é aquele que é o melhor, não é aquele que tem menos defeitos ou que tem mais imperfeições, não. É quem está comprometido com a sua jornada de evolução íntima, né? Então, o nosso tema teve como título uma passagem, a gente pode colocar como título uma passagem do Evangelho, uma passagem das Escrituras, em que dois apóstolos que caminhavam com Jesus tiveram um momento de discussão com a sua mãe, os filhos de Zebedeu, e a mãe de Tiago e João, que eram irmãos, foram ter com Jesus uma conversa, mas uma conversa um pouco inquisitória, um pouco questionadora. E daí a gente tem o título como aquele que se eleva será rebaixado. Porque ela chegou para Jesus e cobrou dele, questionou Jesus, dizendo o seguinte: Jesus, os meus filhos, eles merecem estar do seu lado. Então, coloque para os meus filhos um lugar ao seu lado, lá no reino de Deus. Quando vocês chegarem lá, imagem de que o reino de Deus estava em um lugar bem distante, que tinha cadeiras ali à disposição para quem eram
os escolhidos, não é? E ela diz: coloque duas cadeiras aí ao seu lado, por favor. Coloque um do lado do meu filho, do outro lado do meu outro filho, Tiago e João, porque eles são seus apóstolos. Eles são ótimos apóstolos. Eles fazem um trabalho lindo e eles merecem esse lugar. Surpreso, né, com essa situação, Jesus teve ali com ela um diálogo, e óbvio que todos os outros apóstolos também questionaram aquela situação, porque todos estavam na mesma posição de trabalho. Né? Por que que dois teriam esse destaque diferente? E Jesus começou a explicar um pouco sobre o que é essa questão do orgulho e da humildade, como a gente aplicar o orgulho e a humildade, de onde vêm essas querelas internas da humanidade, né? Mas quando Jesus começa a conversar com ela, ele já faz um primeiro questionamento. E ele diz assim: não sabes o que pedes. Podeis vós, vocês dois, ambos, beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: sim, nós podemos. Aí Jesus, ah, até felicitado, né? Com a ingenuidade, inclusive, dos apóstolos, diz: é verdade. É certo que vocês podem até beber do cálice que eu vou beber, mas pelo que respeita as vossas, mas pelo que respeita a vós, sentar à minha direita e à minha esquerda não me cabe conceder. Será aquele a quem o meu Pai tiver preparado. Então Jesus esclarece: olha, é claro que, de fato, vocês até podem passar pelo que eu vou passar, mas esta, este reconhecimento só é dado por Deus. E Deus dá este reconhecimento diante da sua justiça. Então, como a justiça de Deus é perfeita, a análise que Deus faz de nós, diante das oportunidades que surgem para nós, é uma análise justa. Então, Deus sabe o que, que vem em nosso coração. Aquela pessoa que às vezes tem uma aparência de humildade, mas que em seu pensamento, em seu íntimo, alimenta grandes arrogâncias, isso não passa despercebido pelos olhos divinos. Não passa. Então, quando Jesus diz, o lugar ele é reservado ao que o meu Pai prepara. Essa palavra prepara também é muito importante, porque não é dar, é preparar. Não, Deus não dá postos para a gente, Ele dá trabalho, Ele dá horas de esforço, Ele prepara. E como é que nós somos preparados para ocupar lugares ao lado de Deus? É com este esforço íntimo e essa decisão de transformar-se. Porque a forma mais verdadeira, mais fácil que a gente tem para transformar a coletividade é transformando a nós mesmos. Somos nós, sendo o exemplo do evangelho vivo, que a gente tem poder de transformar os outros. Então, quando a gente faz palestras, quando a gente conversa com as pessoas, é a melhor forma de evangelizar? Não. A melhor forma de evangelizar é vivendo a vida. Quando a pessoa olha para a nossa vida íntima e diz assim: olha, ela realmente consegue praticar isso. Olha a decisão que ela teve. Olha a postura que ela tomou. De fato, ela aplica o evangelho. Então, viver o evangelho é esta preparação que Jesus falou para eles. O lugar é dos preparados. O lugar é dos que não fugiram da luta. O lugar é dos que aceitaram o desafio de transformar-se. Então, o orgulho e essa falsa elevação, ela vem de um lugar íntimo nosso que é muito pautado ainda nas nossas imperfeições, né? E essa arrogância, essa busca pela superioridade.
muitas vezes, Sheila, esconde uma insegurança, uma fragilidade interna do ser. Então, quando nós olhamos para dentro e reconhecemos em nós as nossas fragilidades, as nossas inseguranças, a gente tem duas opções. Ou a gente admite, e quando a gente admite, a gente usa da humildade, e a gente diz assim: nossa, eu sou pequeno, tudo bem? Então eu vou crescer. Ou a gente olha para dentro, se reconhece pequeno e não usa da humildade, usa do orgulho e finge que não vê. E quando a gente finge que não vê, a gente diz assim: eu sou superior a todos. Se eu sou assim, todo mundo é assim também, eu sou igual a todo mundo e talvez um pouco melhor. Eu vou caminhar com isso aqui que eu tenho e vou, inclusive, exigir que os outros me olhem com outros olhos. E o nome disso é a arrogância, né? Mas isso tudo, aos olhos da espiritualidade, não passa despercebido. A espiritualidade sabe quem de fato vive dentro da humildade e quem vive dentro da comunicação arrogante, né? Diante da vida. E, portanto, as consequências dessa exaltação indevida, nossa, são várias, né? Várias. Primeiro, olha o que aconteceu com eles, né? Diante de tanta gente, você passar por esse constrangimento de ser rebaixado, porque é o que está dizendo as Escrituras. Quem se eleva será rebaixado. Em outro momento, Jesus também falou, quando for convidado às bodas, sente no final, para que o dono da festa, se quiser e achar que deve, te convidar para sentar na frente. Não tome os primeiros lugares sem que ninguém tenha te colocado lá. O que ele quer dizer também? Confie na justiça. Se você for e tiver o direito, se for o seu lugar, um lugar de cima, um lugar das primeiras fileiras, vai chegar, porque é seu. Mas se não for, mantenha-se ali no lugar mais apropriado para uma pessoa que não sabe onde seria ainda o lugar seu, né? Esse convite de Jesus é para que a gente não se perca diante de quem nós ainda não somos. E às vezes a gente acredita que temos características e qualidades que nós ainda não temos. Estamos todos caminhando com passos às vezes árduos e difíceis para alcançar qualidades que são tijolinhos por tijolinhos diante da nossa reforma íntima, né? Óbvio que alguns esforços que para alguns parece pequeno, para nós é tão grande, a gente já se sente, né? Já se sente Joana de Ângelo, já se sente Chico Xavier. Mas não é, gente. Mas não é. Eu estava lendo recentemente em um livro, não me lembro se foi Amorosidade, de Hermance Durfort, mas foi um livro de Hermance, que ela falava sobre o Hospital Esperança. O Hospital Esperança é um hospital que existe no plano espiritual, e lá só era permitido a uma certa ala do hospital que as pessoas, os internos ali, os pacientes daquela ala do hospital, tivessem acesso apenas a 300 anos da sua evolução, né, das suas últimas encarnações. Não era permitido, não é permitido que aquele grupo de pessoas, que são pessoas que estão estudando, né, pessoas que estão comprometidas ali com a sua jornada, não era permitido ter acesso a mais de 300 anos atrás da sua própria vida, porque ela justifica quase nenhum de nós está preparado para se enxergar mais de 300 anos atrás. Quase nenhum de nós. A nossa mudança é tão grande, graças a Deus, que nós corremos o risco de nos perdermos diante de quem nós fomos no passado. Então, uma margem segura para aquelas pessoas, para as quais possivelmente nós nos encontramos nessa faixa também, é não avançar muito diante das nossas reencarnações passadas, por receio de ver o que nós já fizemos e já experienciamos, não é? Então, quando a gente vê pessoas ainda se perdendo diante do orgulho que julga o outro,
Não podemos. Porque nós já estivemos e estamos muitas vezes na mesma faixa de equívoco. Não é mesmo, Sheila? Sim, amada, e olha, e que mesma faixa de equívoco a gente vive hoje em dia. Porque imagina, hoje nós condenamos o estupro, o feminicídio, a gente condena as pessoas que são fanáticas, a gente condena uma série de coisas, né? Porque a gente é bonzinho. E aí, se a gente se olhar mais de 300 anos e de repente a gente é aquele que cometeu o estupro. A gente é aquele que era o fanático que tocava fogo em pessoas. A gente é aquele que pegava pessoas e botava para um leãozinho comer e ficava aplaudindo antes do almoço. Então, se a gente se vê numa situação dessa, olha que eu estou falando só de algumas coisinhas. Então, imagina como vai ser. Nossa, porque a gente sempre diz, né? Ah, não, eu sou maravilhoso, o único, o exclusivo. O outro que é ruim. Aí, de repente, eu me ver numa situação dessa, nossa, a gente descompensa de tal forma que corre o risco da gente perder a capacidade de pensar, a capacidade mental, né? Ou então a gente eclodir de novo dentro da gente, a gente voltar a ser aquela mesma fera que a gente era há mais de 300 anos atrás. Porque a humanidade, ela cresceu. Se a gente, historicamente, a gente olhar a humanidade, nossa, nós temos um salto quântico de 2.000 anos atrás. Basta a gente ler o livro 2.000 anos. De 2.000 anos atrás para cá, ou então a gente assiste qualquer filme histórico da Idade Média. Aí a gente vê o tanto que a gente já cresceu, o tanto que a gente já melhorou, o tanto que a gente já se intelectualizou, que a gente se transformou, o tanto de reforma íntima que a gente já fez. Então, ver além disso, nossa, seria para muitas pessoas motivo de loucura. Por isso que eu achei ótimo quando você colocou que a gente tem que ser o exemplo do Evangelho. Porque sendo o exemplo do Evangelho, então eu já percebo, mesmo que eu tenha uma olhadinha assim nesse meu passado, eu vou poder dizer, nossa, mas né, eu já me melhorei bastante, porque hoje eu sou exemplo, pelo menos não em tudo, mas de alguma coisa eu já sou. E isso eu achei interessantíssimo, né? Maravilhoso. É o que nos proporciona a doutrina espírita, essa reforma íntima, esse autoconhecimento. Por isso que nem todo mundo está preparado para ser espírita. Pelo fato de que diz assim, eu não sou mais criança. Ninguém vai dizer para mim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que... Não, eu é que decido. Eu já descobri que eu é que faço as escolhas. Plantar, eu planto sorrindo. Agora, se eu plantar limão, eu vou colher limão. Não é asté. Exatamente, exatamente. A gente, no Espiritismo, entende que algumas colheitas elas são mais demoradas, mas todas chegam, né? Tem uma fruta mesmo que ela leva 100 anos, acho que é a tâmara, né? A tâmara, ela leva 100 anos para ter uma tâmara, de 70 a 100 anos para você ter um fruto de tâmara. Veja que quem planta a tâmara não vai nem usufruir daquela fruta, né? É você planta para que outro colha depois, né, os benefícios daquilo. E o caminhar no Espiritismo é uma jornada dupla, de você apenas semear, semear, e não ficar querendo colher. Olha, eu já estou fazendo, porque foi isso que a mãe a esposa de Zebedeu, a mãe de João, de Tiago, fez. Ele já tá semeando, já está na hora de colher. Não é assim. Às vezes você semeia, semeia, semeia e você não vai colher. E vai colher são outras pessoas. Não foi à toa que ele disse que a gente é o sal da terra, né? A gente é os trabalhadores, nós somos os trabalhadores da última hora. Se essa é a última, não tem outra. Essa é a última, acabou? É a última hora. Estamos aqui para semear, estamos aqui para trabalhar. Nós não estamos aqui para colher agora o fruto do nosso trabalho. Nós colhemos agora sim
o fruto da nossa própria reforma interior. Então, a gente sempre vai colher o que a gente planta e visualizar rapidamente em nós mesmos esse avanço. Mas o que a gente planta na sociedade, então a gente diz assim: ah, eu estou trabalhando tanto, por que que eu não estou recebendo as dádivas das facilidades da vida se eu sou uma voluntária que me dedico tanto às atividades evangélicas? Mas você está semeando. Não é para colher agora, você é semeador. A tarefa do semeador é só semear mesmo. Não é colher, não, é semear. Então, entenda o compromisso que é apenas trabalhar. E entender que os frutos do trabalho estão em nós. Olhar para nós e reconhecer que já não somos mais aquela mesma pessoa. Este é o fruto do trabalho que a gente semeia. E não ficar esperando benefícios da ordem da vaidade, como foi o que aconteceu, não é? E aí a gente se pergunta, mas como que eu vou então deixar fluir isso assim de forma tão tranquila, sem essa forçosidade, né, de querer buscar um lugar ah, de mais refletor, né, social? Vem da paz de você fazer o que tem que ser feito por amor a Deus e por confiança de que a sua parte você já recebeu. A sua parte, se você não recebeu, você vai receber. Mas e se não está chegando mais, é porque a sua parte é outra. É você se contentar com o que está chegando, de fato. Porque é uma ilusão muito grande que a gente tem de achar que nós somos mais do que realmente somos. Achar que a gente tem mais importância do que a gente realmente tem. Né? E aí a gente olha para dentro e toma aquele susto, né? E olha, poxa, mas eu não sou tão importante. Identificar-se com a verdade é o primeiro passo para a saúde mental, para a saúde emocional, né? E não alimentar a ideia de supervalores, né? Se supervalorar diante da vida, supervalorar diante das relações, diante do trabalho, diante das pessoas. Então, reconhecer-se quem você é já é o suficiente para ter uma saúde emocional, para ter uma mente equilibrada, sem alimentar os excessos da vaidade, né? Entendendo que o que é seu vai chegar ou já está. Então, contentar-se com o que existe, né? Porque a justiça divina está aqui. E às vezes a gente olha para a nossa vida e diz: não, mas eu merecia muito mais, eu mereço muito. Mas, veja, eu uma vez eu estava no centro e uma pessoa chegou para falar: mas eu sou uma trabalhadora, eu trabalho aqui há 20 anos, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu sou coordenadora, não sei o quê. Eu falei assim: olha, irmã, nesta reencarnação, a gente pode falar isso tudo de você, mas nas outras a gente não sabe. A gente não pode esquecer que a gente é um ser imortal. A gente não pode esquecer que nós já tivemos outras experiências aqui. E não dá para a gente julgar a justiça divina apenas pelo que a gente está vendo agora. Né? Porque agora, graças a Deus, que nós estamos aqui comprometidos com o bem. Estamos nessa faixa aqui. Mas a gente só consegue ver do dia que a gente nasceu até agora. Isso é muito pouco. É muito pouco diante de tudo que já fomos. Né? Então, essas grandes ideias de vaidade, de exaltação, autoexaltação, vem da falta de conhecimento do que nós somos. Porque quando a gente entende que nós somos um ser imortal, que tivemos várias reencarnações e que de repente nós não exercitamos da melhor forma o nosso livre-arbítrio, a gente entende que talvez a justiça divina não esteja dentro do que a gente consegue compreender. Mas mesmo que a gente não consiga compreender, a gente tem que aceitar, porque o nome disso é fé. Fé, ela não pode estar limitada ao que eu entendo. Não, isso não é fé, isso é conversa, né? A fé, ela não se limita ao que eu compreendo. Ah, Deus, eu vou ter fé em você e vou te compreender, mas assim, você tem que me explicar. Se você me explicar e eu entender, eu acredito em você e vou ter fé. Se você me explicar e eu não entender, eu não vou aceitar. Não é assim. É uma aceitação radical que a oração pede, né? Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Não é assim? Como é que ele vai ser fazer a vontade dele, se na hora que chega a imposição da vontade dele, a gente diz, espera aí que eu não estou entendendo.
Deixa eu entender, depois eu aceito. E se eu não entender e não aceitar também, não vou deixar que seja feita a sua vontade. Então, a fé é uma entrega, a fé é uma aceitação radical da vontade de Deus na sua vida. Independente, Senhor, que eu não entendo o que está acontecendo, você está dirigindo a minha vida e esse é o melhor caminho para mim. E quando chega a dor, abraçar a dor, entendendo que esta é a escada que eu preciso para a minha evolução. E que se eu preciso adquirir uma nova capacidade, Deus não vai me dar um presente, Ele vai me dar um trabalho. Porque o compromisso divino não é com o nosso conforto. O compromisso divino é com a nossa evolução. E a nossa evolução não vem com conforto. A nossa evolução vem com desconforto permanente, que nos faz caminhar. Foi isso mesmo que, inclusive, Jesus disse a Paulo, quando ele disse: Paulo, não recalcitre contra os aguilhões. Não recalcitre. E o que são os aguilhões? Sabe aquelas esporas que ficam no pé do cavaleiro, que fica batendo na barriga do cavalo para ele andar para frente? Isso é um aguilhão. Não recalcitre contra os aguilhões. Deixa a dor te impulsionar para frente. É assim que Deus trabalha conosco. Não é entregando as cadeiras coloridas, douradas. Não é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha com a nossa vaidade. Deus trabalha com a nossa humildade. Não é, Sheila? E como? O problema das pessoas hoje em dia é que a gente quer ser mais do que Deus, tá? Quantas pessoas a gente não escuta dizendo assim: ah, mas olha só, eu sou mais famosa do que Deus. Quer ver um exemplo simples? O John Lennon. O John Lennon chegou um momento que ele disse isso numa entrevista pública, não é? Olha só, Jesus era até um cara legal, mas eu sou mais famoso do que ele. Então a gente percebe como nós, seres humanos, somos vaidosos, orgulhosos. Como é que alguém, só porque é um. Não vamos dizer, eu não vou desmerecer a música do John Lennon, era maravilhosa, mas ele era um ser humano. E aquela voz maravilhosa que ele tinha, as ideias maravilhosas que ele tinha, não eram deles, iam todas do plano espiritual. E aí ele faz o quê? Já se considera acima de Deus. E você viu o resultado dele. Deu um tiro, morreu, acabou, foi-se. Voltou para A a parte maioria das espiritual. pessoas. Então, a maioria das pessoas entra nessa arrogância, se achando o bambambam. Bam, bam. Mas olha só, Aster, basta a gente se olhar quando a gente está sozinha. Não é quando eu estou em público. Não é agora que eu tenho uma câmera virada para mim. Agora eu sou maravilhosa. Mas é quando eu estou sozinha, dentro de casa, com minhas netinhas, as netinhas gritando assim, deixando de juízo fino. É assim quando eu estou com um problema no trabalho. É quando a gente está com um problema com um amigo, com algum familiar. Como é que eu reajo? Na hora que eu me olho assim, sozinha, o que está vindo no meu pensamento? O que está sendo jorrado nos meus pensamentos? Eu estou pensando o quê quando eu estou só? Eu estou pensando em fazer o bem? Eu estou pensando em maltratar alguém? Eu estou pensando em dar um troco? O que que eu penso quando eu estou só? Na hora que eu começo a fazer essas observações, eu dou conta de que, sou orgulhoso. Ai, nossa, como eu sou invejosa. Meu Deus, quanto ódio que eu tenho dentro de mim. Aí você percebe o que está errado com você. Isso é trabalhar consigo mesmo. É aquele fruto que você falou há pouco, que é que o fruto que eu sou. Em algum momento eu plantei e agora eu virei fruto. Eu estou dando o quê? Esse é um fruto doce ou é um fruto amargo? As esporas, os aguilhões que eu levei na minha vida me tornou um ser humano melhor ou pior? Quando a gente começa a fazer esse tipo de reflexão, isso muda completamente, porque aí eu vejo se eu estou orgulhosa, se eu sou vaidosa, se eu já tenho um pouco de humildade em mim. Porque olha, uma coisa eu aprendi, Esther. Nós só arrumamos dentro da gente quando a gente sabe, a gente aceita, a gente percebe que a gente tem um erro. Porque se eu não perceber isso de verdade, o mundo inteiro pode falar, eu não vou aceitar.
porque eu sou maravilhosa, né? Não é isso, Asté? É o autoconhecimento, né? É o momento do autoconhecimento. E quando chega, você é tocado pela verdade. E ou você mergulha na verdade de quem você realmente é e decide, a partir de agora, eu me comprometo com a minha reforma moral, com o meu progresso, com a minha reforma íntima, mas só dá para fazer isso se admitir tudo isso com humildade, ou pode, e aí retarda o seu progresso, vivendo várias reencarnações que não há uma evolução bem visível, palpável, né? Você fica ali preso a repetições de equívocos, utilizando o seu livre-arbítrio sem fazer escolhas corajosas que iria realmente te levar a um outro patamar evolutivo, né? E o que a gente chama de estacionar. Existem muitas pessoas que estacionaram e estão estacionadas no caminho da evolução, porque estão há várias reencarnações ali sem compromisso consigo mesmo, vivendo por viver, como diz as músicas, né? E sem tomar atitudes que comprometa o seu conforto. Quando você não toma atitudes que comprometem o seu conforto, que te tira do seu conforto, você não progride. Porque o progresso, ele é algo que destoa da tranquilidade, de estar nos melhores lugares cômodos. O ser humano, ele não evolui em lugares cômodos. O ser humano evolui diante da transformação, do trabalho, diante do compromisso com o outro, do labor social. E isso tudo requer dedicação. Isso tudo requer sacrifício. Isso tudo requer que você deixe um pouquinho da sua vida pessoal para se dedicar ao social, requer que você deixe um pouquinho a sua família, o seu companheiro, a sua companheira, para que você possa olhar também para as outras pessoas. E isso tudo, esses pequenos e grandes sacrifícios, só faz quem está comprometido com Deus. Só faz quem está comprometido com Deus. Porque eu digo mais até, inclusive estes trabalhos sociais, a gente vê muitas vezes algumas pessoas comprometidas com alguém, com a autoimagem. Ah, o que que eu vou pensar de mim? Eu tenho que fazer isso porque eu já tenho uma imagem ali na rua, porque as pessoas do centro vão pensar, o que aquele coordenador vai pensar sobre mim. Ah, gente, ó, a nossa carteira não foi assinada no centro, não. A nossa carteira foi assinada por ele lá em cima, né? O chefe é o de lá de cima, seu compromisso é com ele, né? Então, quando a gente, às vezes, não fala a verdade, porque não quer trabalhar, é o meu dia de trabalhar, mas eu vou dizer aqui que estou com invento uma mentira, né? E não cumpre o seu compromisso social, mas o seu trabalho não é com os colegas do compromisso do labor social, o seu trabalho, o seu compromisso é com Deus. Então, a sua dedicação tem que ser a Ele. A imagem que você tem que querer mudar é sua com Ele, né? Jesus, em outro momento, ele também trabalhou a humildade quando ele sentou os apóstolos todos na mesa e ele começou a lavar os pés dos apóstolos, né? No momento ali da Santa Ceia. E nessa atitude, alguns dos apóstolos rejeitaram, não aceitaram. Falou, não, Jesus, não, não, você não pode lavar meu pé, porque você é acima de nós, não pode. E Jesus falou, aqui é que eu vou lhe ensinar. Preste atenção. Se você quiser ser servidor, seja o escravo. O filho de Deus veio aqui para servir e não para ser servido. Então nós precisamos agir como servidores e servir a todos. O maior, o mais alto, tem que servir mais para mostrar que sabe servir, para ensinar a servir. Então, com essa passagem das Escrituras, com essa mensagem que Jesus coloca para nós, de que é Ele mesmo, o maior que veio entre nós, se colocou de forma que a gente, aos nossos olhos, parecia tão pequeno, e Ele diz: eu vim para servir a vocês, eu vim para amar, eu vim para me colocar em sacrifício. Então, por que que a gente não vai fazer isso também e tomar Ele como este exemplo de evolução e verdade? Olha, você
tocou num ponto que eu sempre chamo de um nervo, um nervo bem sensível, porque é, hoje em dia as pessoas, a gente está vivendo numa época da tecnologia. Tudo é tecnológico. Você está em Salvador, eu estou aqui em Fruto Felibrook, você está aí à tarde, eu estou aqui à noite. Tudo funciona assim rapidinho, né? A gente está se comunicando como se nós estivéssemos frente a frente. Então, há essa ideia de que tudo acontece rápido, é tudo correndo, é tudo urgente, é tudo instantâneo. E com essa ideia, as pessoas também acreditam que a transformação delas tem que ser instantânea. Eu sempre digo, gente, Harry Potter somente no cinema. Se você for atrás dos atores que fizeram Harry Potter, todos já ficaram velhos, todos eles, alguns desbandaram, muitos já desencarnaram. Então, quer dizer, instantâneo somente no mundo é, virtual de Harry Potter. Na nossa vida, nada acontece assim. Tudo é uma transformação, é um processo. A gente passa por processos, foi o que você falou no começo. Nós estamos aqui para semear. Eu semeio, você semeia, todo mundo vai semeando um pouquinho. E dentro dessa semeadura que a gente vai fazendo, a gente percebe que algumas coisas a gente até vai ver alguns resultados, mas é muito pouco. Porque esse processo de transformação, ele é longo, ele é demorado. Eu não mudo, gente, não é só dos outros, não, é comigo mesma. 59 anos que eu já estou. Nesses 59 anos, algumas coisas eu até mudei. Deu para ver assim que foi uma mudança legal. Mas tem outras, gente, vocês não sabem o perrengue que foi. Teve situações que eu levei 20 anos para não poder perdoar uma pessoa. Olha, 20 anos, não foram 20 dias. Deus foi misericordioso comigo que me deu os 20 anos para não poder perdoar. Então, olha o processo. Então, quando a gente vai se transformando, a transformação ela também é um processo lentíssimo, porque nós somos remitentes. É assim, é aquele copo cheio de água suja, somos nós. E aí a gente vai botando a conta-gotas a aguinha limpa, que é o momento que a gente está estudando, que a gente está tendo uma leitura edificante, que a gente está no centro espírita trabalhando, porque aí também é outra história. Lá no centro espírita as pessoas dizem, não, mas eu vim aqui 3 dias por semana, um dia por semana, 2 dias por semana é ótimo, já bati meu ponto, tô liberada, vou direto para o céu. Já leram o livro Voltei? Né? Foi o que aconteceu, ele achando que era o Bam Bam Bam, porque era o presidente lá do centro, e no final foi o quê? O piorzinho lá da caravana que ele foi recolhido. Então, quando a gente tem consciência dessas coisas, a gente percebe que transformação, ela não é instantânea, como Instagram, como as redes sociais mostram, tá? Eu estou com um filtro aqui, estou linda e maravilhosa. Tira o filtro. Vocês já viram aquelas coisas lá no Instagram, com filtro e sem filtro? Então, são as No coisas, plano espiritual não tem filtro. plano espiritual não tem filtro É nenhum. como é mesmo. É como a gente é mesmo. E a única forma dessa transformação ser verdadeira é quando ela aceita o processo. Mas não eu chegar, bater meu ponto e dizer, bate minha carteirinha. Foi o que você falou. A gente assinou a carteira, não foi lá em cima, não foi aqui embaixo. Aqui embaixo o povo pode fazer o que quiser. Mas eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou indo, seguindo. É passinho de formiguinha? É passinho de formiguinha. Mas é assim, eu estou semeando. Tanto em mim Sim, quanto nos outros. Não é isso, Asté? ainda mais diante da imortalidade, né? Porque se levar em consideração que eu tenho todo o tempo do mundo, Deus não está com pressa. É, Ele não está com pressa de estar acelerando as coisas, né? A pressa é nossa. é. Ele sabe que a gente vai se tornar ser de luz daqui a pouco. Ele Uhum. não tem dúvida disso. A dúvida é nossa, a pressa é nossa, né? Deus vê Os a atropelos são gente nossos. como o potencial do que a gente vai ser no futuro. É do jeito que eu vejo minhas netinhas. Elas passaram agora aqui comigo 15 dias. Minha Nossa Senhora, tinha horas assim que elas faziam coisas que eu dizia, Jesus, mas eu digo, não, mas daqui a um dia ela já passou isso, é uma fase. É uma fase. Então, quando Deus olha pra gente, é como eu estava olhando pra minha netinha.
Ah, é uma fase. Daqui a um dia passou, ela já vai para a próxima fase, já melhorou. E essa já ficou para trás. E é assim É, que a gente vai se melhorando. Se Deus não olhasse para a gente como a gente olha para as criancinhas, a gente estava frito. Se Deus fosse exato. tão impiedoso conosco como nós mesmos somos, minha Nossa Senhora, o negócio estava feio. Aqui era como aquela história, ia ser um planeta de cego, coxo, pessoa muda, surda, porque a gente ia assim, todo mundo de machadinha. Já fizemos, Sim. já fizemos. Ah, Hamed falou no livro Renovando Atitudes algo parecido. Ele falou: nós enxergamos a humanidade sem tirar o brilho de uma flor, uma rosa, né? Um botãozinho fechado. Porque vocês acreditam que a rosa, a flor, a rosa só é bonita quando está aberta. E ela tem todo o seu sua beleza, o glamour de uma rosa inteira aberta. Mas quando a gente olha um botãozinho fechadinho, pequenininho ali, né? Pontudinho, a gente olha com a mesma beleza, com a mesma alegria, porque a gente entende que este botãozinho vai se tornar a mesma rosa aberta e linda que todo mundo evidencia. Então, o Deus olha para nós e os irmãos da espiritualidade superior olham para nós dessa forma. Não importa se é o botãozinho fechado ainda, ele sabe que seremos essa rosa aberta, linda, maravilhosa, que exala odores maravilhosos pelo mundo, né, e beleza. E é assim que a gente se enxerga também. Criancinhas, no momento aqui de educação infantil, que nós estamos, no planeta de provas e expiações. E nós estamos caminhando. Exatamente, um belo dia a gente vai ter uma transformação tão grande, mas a natureza, a gente não dá paz, não dá saltos, a gente também não. Hoje em dia, a gente já não pega uma arma e não sai matando as pessoas. Num domingo à tarde aí no Brasil, num domingo à noite aqui, em vez de próximo de carnaval, há 40 anos atrás, eu estaria com certeza em algum bloquinho, em algum lugar, pulando, dançando, parecendo uma macaquinha. Não vou negar. Hoje já não. Hoje não tenho nem vontade. O bloquinho, se ele passar na porta aqui, eu fecho a janela para não escutar nem o barulho que vai me incomodar. Quer dizer, já deu um passo. É um passo. Opções. É. Mas isso É, aí é de um passo atrás do outro. É que a gente vai melhorando. É aquela velha história, não lembra quem assistiu O Senhor dos Anéis? Frodo, quando uma coisa muito perigosa quando você faz um passo fora da sua porta, porque você não sabe onde os seus pés vão lhe levar. Olha que verdade. Olha que verdade. É a mesma coisa quando a gente começa a se autoconhecer, a gente não sabe onde vai parar. Porque o maior exemplo que a gente tem é Jesus. E a gente ainda é tão pequeno que a gente não consegue nem ver acima dele. A gente não consegue imaginar de tão pequenininho que a gente ainda é. sim. E Jesus a gente acha aquela coisa gigante. E o que vem depois dele? E a nossa distância daqui até Jesus ainda está grande demais. Um dia vamos ser com ele, mas quantos milênios ainda não falta? Porque quando eu vejo o passinho de tartaruga que eu uso, eu digo, Jesus, tem de piedade. É isso, mas lembrar que ele não está com pressa, né? A gente tem todo o tempo, nós temos a imortalidade. A gente tem. Então, até quando a gente estaciona, ele entende que nós vamos evoluir de todo jeito. É, porque às vezes as pessoas acham que estacionar é ruim. Às vezes sim, às vezes não. É igual aquela historinha, não sei se você conhece. Tem uma historinha que é muito engraçada. Tinha lá um vilarejozinho e tava todo mundo bem. Tinha um velhinho que tinha um filho jovem. Aí um belo dia o filho tá lá, quebrou a perna. Aí todo mundo chegou, ai, coitado de você agora, com seu filhinho, que era o único que ia lhe ajudar. Pobrezinho, que coisa horrorosa. O velhinho disse, olha, isso não é bom e nem é ruim, vamos ver o que é que vai dar. Uma semana depois,
veio abrir uma guerra e todos os jovens tiveram que ir para a guerra. O único que não foi no vilarejo foi o filho dele, que estava com a perna quebrada. Aí todo mundo, nossa, como foi bom o menino ter quebrado a perna. Aí passou um tempo, ele tinha um cavalinho, o cavalinho morreu. Nossa Senhora, que coisa ruim. Olha, a gente não sabe se é bom ou se é ruim. Daqui um dia, teve lá um bando de ladrão que entrou, levou os cavalos do lugar todinho. A única casa que não foi atacada foi a dele, porque não tinha cavalo. Então, eles foram um dos poucos sobreviventes no vilarejo. Então, a gente vê que a gente fica naquele imediatismo o tempo inteiro, olhando somente, como eu digo, na pontinha do nosso nariz. Passou da pontinha do meu nariz, eu não vejo mais nada. Então, a gente tem que parar com esse julgamento de se foi ruim ou foi ruim. Eu não sei. Pode ser ou não pode ser. As coisas, elas não têm. A gente tem que parar de julgar. Vamos aceitar. Tem uma coisa que o alemão diz que eu acho muito interessante, uma frasinha que fala assim, Schau mal mal. Significa em português algo do tipo, gente, vamos ver o que vai dar? É mais ou menos isso. Vamos esperar. Então, um pouquinho, vamos ver o que é que vai dar? Qual vai ser o resultado disso? Então, antes da gente começar a se precipitar em julgamentos, em dizer isso é bom, isso é ruim, aquilo outro, vamos ver o que é que vai dar. Aconteceu a situação, vamos ser imparciais. Nossa, tô machucada, tô. Vamos ver o que vai dar com esse machucado? É a espora que você falou. Vamos continuar em frente mesmo com o machucado, porque isso vai me levar em outro lugar. Isso vai melhorar-me. Então são coisas que as pessoas elas pararam de pensar sobre isso. E aí vem aquele orgulho exacerbado. Ai, eu sou bonita, eu sou saudável. Aí você vê todo mundo agora o quê? Fazendo o quê? Tomando aquela injeçãozinha, né, para emagrecer. Aí bota Sim, botox sim, na cara, aí aumenta não sei o quê, diminui não sei as quantas. Todo mundo querendo manter uma juventude eterna. Eu vivo num país em que a gente tem as 4 estações do ano, Aster, muito bem definidas. A gente tem a primavera, o outono, o verão, o inverno. Tudo bem definidinho. E aí aí agora eu posso compreender a comparação de que a criança, ela está na primavera. Gente, olha, esse menino tem energia que só Jesus salva. O jovem adulto, ele está no verão, cheio de força, né? Quente, energia. Aí vem o outono, que começa aquela coisa da velhice a partir dos 40, 50. Eu já estou entrando no inverno. Eu já disse, olha, eu já estou mais perto. Tanto é que eu conversando com minha netinha de 5 anos, ela olhou para mim e disse, nossa, vovó, a senhora vai morrer logo, não é? Eu digo, é, minha filha, comparando com você, você. A probabilidade é que eu vá antes de você. É, vovó, porque tu é bem velhinha, né, vovó? Eu digo, é, minha filha, eu já sou bem velhinha. Então a gente vê que quando a gente para olhar, que são esse tempo que eu já vivi, tanto que eu cresci, de onde eu saí para onde eu estou agora. Eu posso dizer que eu dei um salto quântico, tá? Para olha, mim, graças a Deus, essa encarnação foi bem proveitosa. Eu cresci bastante em diferentes sentidos. Mas será que em outras eu também fiz? Em outras eu regredi, porque eu sempre digo, é um passinho para frente, dois para trás, um para frente, dois para trás. E assim a gente vai crescendo, mas, como você disse, de uma forma maravilhosa, nós temos o quê? A eternidade. A sim, eternidade. a eternidade. E que não nos falte coragem, né, de fazer sempre escolhas corajosas, porque as escolhas corajosas elas vêm acompanhadas de sacrifícios, vêm acompanhadas de dores, mas elas também vêm acompanhadas de boas companhias, porque toda vez que a gente está diante de um trabalho voltado para o bem, um trabalho que é envolvido pelo compromisso com Deus, ele está sempre rodeado de companhias. Então, a gente começou a pensar em um trabalho aqui, chega a gente para ajudar. Aliás, em tudo, né? Até para coisas erradas também. Chega a gente para ajudar. Então, a gente pensou no bem, trabalhou no bem, teve uma ideia que vai fazer o bem, impulsionar, vem gente para ajudar. Então, cola aqui espíritos superiores que vão me ajudar a impulsionar isso. Vão criar forças em mim para que eu continue o trabalho,
e vão abrir os caminhos para que o trabalho continue, inclusive sem mim depois, né? Para que eu depois também saia e entre outras pessoas, porque o compromisso não é comigo, o compromisso é com o trabalho, é com o progresso, né? Isso é importante. Às vezes a gente fica ali preso, né, no orgulho, mas eu trabalho, que eu sou importante nesse trabalho. O importante é o trabalho, não é o trabalhador, né? Exatamente. Trabalhador Então, tem muitos, né? Eu não sou a única opção. graças a Deus, ainda bem. Ainda bem. Ainda Já bem, imaginou se eu imagine se fosse tudo a única depender só da opção? Não tinha nada. gente. Não tinha Exatamente. nada se a gente fosse a única opção. Porque a gente como diz a história, nós somos voláteis, né? A gente ainda não consegue fixar muito tempo numa coisa só. Então, hoje a gente está aqui cheio de energia, aconteceu uma coisinha ali, a gente caiu, esmorece. Então, por isso que a gente precisa ter essa consciência de que tudo que eu faço, qualquer um pode dar continuidade depois. Ou se eu faço bem, faço. Você faz também bem. Você vai fazer diferente do que eu faço. Porque o problema das pessoas é que elas querem que as pessoas façam exatamente como ela faz. Tolice. Tá tudo certo. Porque o jeito que eu faço, tem um público que vai adorar o jeito que a Sheila fala. Tem um outro que vai adorar o jeito que a Esther fala. Então, por isso que tem que haver essa diversidade. Nós vivemos num planeta, quer dizer, num planeta não, num universo da diversidade. O nosso Deus, ele é a favor da diversidade. Quando a gente vê isso, coisa mais simples do mundo para a gente olhar isso, gente, vamos abrir a janela? Tem um pé de manga, um pé de laranja, um pé de maçã, um pé de uva, um pé de, sei lá, um pé de umbuzeiro. E aí são tantos que eu nem sei o nome de tudo, tá? Tem um dia de E as chuva, dia religiões, nublado. Hã? e as religiões, porque Essa- o exemplo macro do que você está falando são as religiões. sim, Porque a língua que a Aster fala e que a Sheila fala é a língua que o Espiritismo fala, que o catolicismo, que o islamismo, que o budismo, é a amorosidade. É a amorosidade, exato. né? Então, Deus fala por diversas religiões a mesma coisa. Sejamos amorosos. Cresçamos através da fraternidade, do respeito ao próximo, né? Se você vai dizer que o nome disso é diferente daquele, é uma opção nossa, uma opção de nossa cultura, uma opção de nosso momento cronológico no tempo mesmo, né? Que as religiões elas também progridem e vão modificando a sua forma de entendimento muitas vezes, mas experienciar a amorosidade divina de diversas formas, isso é esse monte de religião que a gente tem aqui. Por isso que não Exatamente. adianta a gente dizer que tal é melhor, É, que não que tem, conduz o todas homem elas à estão evolução. certas. Eu sempre digo, tá tudo, todas as religiões são certíssimas para quem está lá. Se essa religião que você está praticando, ela lhe ajudar a se auto-melhorar, ela lhe ajudar a ser uma pessoa melhor, tá corretíssimo para você. É o Corretíssimo, objetivo. né? Eu nunca O vou objetivo, esquecer, transformar. lá próximo da minha casa, quando eu morava no Brasil, tinha uma favela. E nessa favela, gente, era uma loucura essa favela. Tinha tiroteio no fim de semana, a gente estava até pensando já em mudar de casa. A gente tava com medo de virou e mexer, sei lá, ter uma bala perdida, alguma coisa assim. E aí, a gente, nessa discussão como a gente estava, nunca vou esquecer. Passou um belo dia, uns protestantes na nossa porta, pedindo ajuda, porque eles iam abrir lá nessa favela, bem no centro da favela, que era o lugar mais perigoso que tinha. Eles iam abrir lá uma igreja deles. E eu olhei para eles, moço, você tem certeza? Olha, acontece isso no fim de semana, tal, é muito complicado. Eles, não, mas a gente vai lá para ajudar esse povo. Aster, não deu 6 meses. Eles começaram a catequizar lá. Você acredita que melhorou? Tinha tiroteio ainda, mas era assim de vez em quando. Uma coisa que era diária, passou assim, sei lá, mensal, a cada 6 meses. Acabou a loucura. Então não está certa essa religião? Tá. Para mim ela não era certa, porque eu achava que eles iam me impor alguma coisa, mas para aquelas pessoas, elas precisavam daquela Aquela forma de comunicação. daquela forma de comunicação.
uma forma de comunicação. Então, por isso que a gente não pode julgar nenhuma religião, porque todas estão certas no lugar para as pessoas que estão lá dentro. Elas tocam a alma dessas pessoas. Para Da forma chegar que apenas daquele modo aquela alma poderia ser tocada, né? As exatamente, formas que cada um se comunica são diferentes e, às vezes, o veículo da comunicação não faz chegar o substrato da comunicação, que é o importante. Então, se você está comunicando de uma forma equivocada, não vai levar a informação, né? exatamente, Então, a religião tem esse viés, cada um fala de um jeito que toca o outro, e a transformação acontece, que é o suficiente. exato, né? E o que eu achava mais engraçado é que parecia uma banda de música a religião. A gente escutava a igreja deles lá de casa, entendeu? Era música assim, truava. Mas era o quê? Eu acho que aquela música, o conteúdo era bom e tocava aqueles corações. Tocava. Eles precisavam daquilo para ir serenizando. Então, são as coisas que quando a gente vê, aí a gente vê o que você falou no começo da sua palestra. O exemplo. Aquelas pessoas estavam dando ali um exemplo. E nós, como espíritas, a nossa responsabilidade ainda é maior do que a daqueles pastores. Porque aqueles pastores estavam exemplificando, mas mandando, fazendo, ainda eram ditadorzinhos. E aqui eu tenho que ser um exemplo sem ter ninguém com a varinha para bater na minha cabeça, sem ter ninguém para me dar palmadoradas. Porque eu ainda sou da época que na escola a gente levava a palmatória se não soubesse a tabuada certinha. Então, quando a gente está aqui no Espiritismo, a gente não precisa de ninguém para dar para a gente a palmatória. É mais fácil Já eu entende que é mesmo nosso me dar a mesmo. palmatória, Então, o porque compromisso é aí com a gente já atingiu um patamar maior na nossa consciência, não é? E eu lhe interrompi. Não, é isso, esse autocomprometimento, né, com o próprio autoconhecimento, inclusive. Porque o espírita que não está comprometido com o seu autoconhecimento, ele não está caminhando para a evolução. Porque Exato, você só transforma o que conhece. Ninguém transforma o que não conhece. Então, se a gente quer se transformar, a gente precisa se conhecer. E então, o principal compromisso do espírita é quem eu sou, para eu poder identificar para onde eu quero ir, né? exatamente. É isso mesmo. Mas olha, a conversa tá maravilhosa, só que a gente já passou até do nosso horário. Foi mesmo, acho que eu começo. Né? Então a gente pode conversar mais, mas eu acho que a espiritualidade ela sempre tem uma janelinha, porque todo mundo lá é muito ocupado, né? Porque olha, para mim seria um pesadelo ficar num lugar que eu tivesse que tocar só a arpinha. Eu Tem prefiro muito trabalho. trabalhar. E a espiritualidade está ali trabalhando, e eles têm outros compromissos além de estar aqui com a gente. Então, eu gostaria de pedir para a Esther falar, dar para a gente as suas palavras, suas conclusões. Eita, agora enrolou a língua direito, né? Que a Esther possa trazer para a gente a sua conclusão, né, daquilo que ela quer falar, de tudo aquilo que ela trouxe para a gente, fazer as palavras finais, dar para a gente uma pequena precezinha para encerrar esse momento de oração e eu já vou me despedindo por aqui, agradecendo a cada um de vocês que ficaram conosco, que estiveram aqui até agora, aqueles que ainda vão estar no futuro, e fazendo o convite. Voltem sempre, aqui nós sempre vamos ter um conteúdo bom, edificante, que vai ser um tijolinho a mais na sua escadinha que você está preparando para a pátria espiritual na hora que chegar a hora de retornar até lá. Gratidão a cada um de vocês. Gratidão, querida Aster. Foi assim maravilhoso. Muito obrigada. E, Muita gratidão. por favor, faça para a gente suas conclusões. Então, nós agradecemos, agradecemos a oportunidade da vida, a Deus, agradecemos ao nosso mestre amigo, Jesus, que nos orienta, agradecemos ao nosso anjo de guarda,
está conosco desde o dia que a gente nasceu e estará conosco até o dia do nosso desencarne. Este Espírito com o qual a gente tem mais contato do que o nosso pai e a nossa mãe, o nosso anjo de guarda. Obrigada por estar comigo, por me sustentar em todos os momentos do meu dia a dia, das minhas grandes e pequenas jornadas. Obrigada aos amigos que chegam na minha caminhada para caminhar junto, para colocar um tijolinho no meu autoconhecimento, e às vezes vem de tão longe, de lugares diferentes, países diferentes, planetas diferentes, constelações diferentes. Os nossos irmãos estão em todos os lugares. E dessa forma a gente se conecta com a amorosidade, com a fraternidade universal, sabendo que nós somos filhos de Deus e, como filhos de Deus, estamos envolvidos no seu amor, assim como os peixes estão dentro do oceano. Agradecemos, Pai, pela vida. Assim seja. Assim seja. Um abraço carinhoso a todos vocês, um abraço gigante em você, Esther. Gratidão e até a Muito próxima obrigada. semana com mais um Sopro de Luz, inspirando almas.